Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo esse vídeo. Eu me chamo Raimundo e eu vou falar um pouco sobre o biofilme dentário, a disciplina de bioquímica ministrada pelo professor Dr. Adolfo. A minha equipe é composta por mim, Raimundo, pelo Eduardo Arruda, pelo Eduardo Gouveia e pela Isabela. Bom, esses são os assuntos abordados que a gente vai falar sobre essa apresentação. Eu vou falar um pouco sobre a aquisição e colonização bacteriana e também sobre a placa dentária, no que diz respeito ao seu desenvolvimento, estrutura, composição e algumas das suas propriedades. Tudo vai começar a partir da aquisição e colonização bacteriana. Esses colonizadores, que são chamados de espécies pioneiras, eles vão ser do grupo Streptococcus, particularmente da família Mutans. E aí, a partir da primeira erupção dentária das crianças, esses dentes vão criar um habitat perfeito para a colonização bacteriana. Logo, esse acúmulo ele vai se perpetuar criando massas dessas bactérias que vão se aderir à superfície dentária, principalmente em algumas superfícies de estagnação, que são as faces interproximais, que são entre os dentes, e as cicatriculas, que fica na fase oclusal. As várias vantagens para o micro-organismo que vejo no biofilme, tais como: quais são essas vantagens que esses micro-organismos vão ter? Eles vão ter um amplo habitat para aquecimento, né? Nossa boca aí, a dentição permanente é composta por 32 dentes, já decidua por 20, então vão ter muitos dentes para eles se aderirem e formar a sua placa bacteriana, o biofilme. Eles vão ter uma maior eficiência metabólica, principalmente devido às condições de pH bucal, né? E o aumento da resistência ao estresse e aos agentes antimicrobianos, né? Ou seja, o biofilme vai ser algo que ele nunca vai acabar. Por quê? Se acabasse, toda vez que a gente não precisaria usar os enxaguantes bucais para matar essas bactérias da nossa boca. Então, vão ser bactérias que sempre vai estar presente no meio bucal. O que vai mudar é a presença ou não dela em grande quantidade para formar o biofilme. E aí, agora eu vou falar um pouco sobre a placa dentária, o seu desenvolvimento, a sua estrutura, a composição e a propriedade. No que diz respeito ao desenvolvimento, ela ocorre em 5 fases. A primeira vai ser a formação da película adquirida, a segunda, a adesão das células bacterianas, a terceira, a formação das microcolônias distintas, a quarta, a sucessão e coagregação microbiana e a sexta, a comunidade clímax. A primeira vai ser a formação da película adquirida. O que é que vai acontecer nessa fase? Nessa fase vai se formar logo após a erupção dentária. A partir do primeiro dentinho do bebê já vai formar a película adquirida. O que a gente precisa entender? Que a película adquirida, ela vai ser nosso amigo. Por quê? Porque ela vai ser composta por glicoproteínas, fotoproteínas, lipídios salivares e, em menor proteção, por componentes do fluido gengival. Ou seja, é algo natural do ser. Todo ser que possui os elementos dentários vai apresentar essa formação da película adquirida, né? E aí ela vai ter uma característica chamada de permeabilidade seletiva da película adquirida. O que é que isso acontece? Ela vai regir o transporte dos íons para dentro e para fora dos dentes. Ou seja, quem vai permitir a entrada de substâncias do fluido oral para dentro e para fora vai ser essa película adquirida. E por que é importante a gente ter dela para a formação do biofilme? Porque vai ser a partir da película adquirida onde o biofilme vai se adentrar e se fixar para colonizar a colônia, né, essa comunidade aí de bactérias. E aí também vai ser a película adquirida que vai determinar a composição da microbiota inicial que se adere ao dente. Se eu tenho uma película adquirida frágil, né, ali pouco resistente, eu vou ter uma maior sucessão dessa formação de maior biofilme dentário, né? E se eu tiver uma película adquirida que fica no esmalte e os meus esmaltes forem saudáveis e o meu pH estiver tudo ok, e eu tiver essa higiene bucal, minha película adquirida vai estar forte e dificilmente vai se fixar o cálculo dentário, o biofilme, né? E aí, agora a gente também precisa entender a segunda fase, que é muito importante, que é duas, na verdade, né? A adesão das células bacterianas e a formação da microcolônia distinta. A gente estuda essas duas fases juntas devido a um principal motivo. Porque eu vou ter a película adquirida e eu vou ter a minha superfície dentária. Entre a minha superfície dentária e a placa dentária, eu vou ter a cavidade bucal.
Essas bolinhas laranjas que vocês estão vendo na imagem é os meus micro-organismos da microbiota, em especial o Streptococcus. O Streptococcus vai se aderir na minha superfície dentária e a minha película adquirida vai permitir a passagem dele, porque ele vai começar a se colonizar. O que é que vai gerar? Eu vou gerar a formação de várias microcolônias dessas bactérias durante toda a minha superfície dentária, formando um biofilme. Agora, Eduardo Arruda vai falar um pouco sobre a sucessão e a coagregação dessa microbiota. Sucessão e coagregação microbiana. O aumento da diversidade microbiana e o crescimento do biofilme acontece a partir do primeiro dia até o 14º. Depois de formada a placa dentária, as bactérias desenvolvem um fenotipo alterado em relação ao que apresentavam quando estavam livres. Nessa fase, é iniciada a produção de matriz extracelular, que é rica em polissacarídeos, proteínas, lipídios, água e íons, e de moléculas que tornam os micro-organismos hábeis a se comunicar. As bactérias possuem sinalizadores para coordenar a produção de fatores de virulência para a defesa mútua e fatores de colonização para a interação simbiótica com o hospedeiro. Proteínas, em sua maioria enzimas, formadas na placa dentária são fatores de virulência para a sobrevida e a proliferação bacteriana, como a glicosiltransferase, GTFs, que catalisam a formação de matriz de polissacarídeo extracelular, e a lactato desidrogenase, LDH, que está envolvida na glicólise e é responsável pela perda metabólica, liberação de ácido, o que pode causar a cárie dentária. As bactérias criam um ambiente mais atrativo para os invasores secundários ou cada vez mais desfavoráveis para si mesmo, devido à falta de nutrientes e acúmulo de produtos metabólicos. Os colonizadores secundários aderem às espécies pioneiras através de interações de adenosina receptor. À medida que os depósitos bacterianos se tornam mais espessos, a concentração de oxigênio e a disponibilidade de nutrientes são reduzidas, o que é um dos fatores responsáveis pela sucessão microbiana e a predominância de bactérias anaeróbicas. Comunidade clímax. A comunidade clímax é caracterizada pela homeostasia microbiana, que tende a expulsar espécies invasoras que não existiam previamente e está relacionada a interações sinérgicas e antagônicas entre bactérias. A estabilidade microbiológica é aumentada pelo desenvolvimento de inter-relações nutricionais e pela necessidade de colaboração do catabolismo de nutrientes endógenos complexo, principalmente entre bactérias localizadas nas camadas mais profundas, que necessitam dos produtos metabólicos das bactérias mais superficiais como fonte de nutrientes, uma vez que não têm acesso a nutrientes advindos do hospedeiro. As bactérias adaptam seu fenótipo de acordo com as mudanças do seu meio ambiente, como a fartura ou escassez de nutrientes, e durante mudanças de temperatura e de pH. Hipóteses para explicar o papel da placa dentária na etiologia das doenças bucais. A hipótese da placa específica propõe que, fora da coleção diversa de organismos que compreende a microbiota residente da placa, apenas algumas espécies estão realmente envolvidas na enfermidade. Já a hipótese da placa inespecífica considera que a doença é resultado da atividade global da microbiota total da placa, assim, uma mistura heterogênea de micro-organismos que podem desempenhar certo papel na doença. Por fim, foi proposta uma hipótese alternativa que concilia elementos-chave das duas hipóteses anteriores, que é a hipótese da placa ecológica, que sugere que os organismos associados à enfermidade podem também ser encontrados em locais sadios, mas em níveis baixos demais para ser considerados clinicamente relevantes. A perturbação no equilíbrio da microbiota residente ocasiona. Por fim, foi proposta uma hipótese alternativa que concilia elementos-chave das duas hipóteses anteriores, que é a hipótese da placa ecológica, que sugere que os organismos associados à enfermidade podem também ser encontrados em locais sadios, mas em níveis baixos demais para ser considerados clinicamente relevantes. A perturbação no equilíbrio da microbiota residente ocasiona,
por mudança nas condições ambientais locais. Proporciona, assim, a seleção de bactérias que causam a enfermidade. O ambiente do hospedeiro determina a composição e a expressão gênica da microbiota residente. Mudanças nas condições ambientais, como pH, temperatura, atmosfera, dieta, podem prejudicar o relacionamento simbiótico entre hospedeiro e microbiota residente e aumentar risco de doenças. Há três fatores que afetam a composição microbiana da placa dentária e são eles os açúcares fermentáveis de baixo pH, a disponibilidade de oxigênio e os nutrientes. Em relação aos açúcares, após alguns dias o acúmulo de placa dentária supragengival ele é maior quando os indivíduos eles consomem dieta rica em açúcar do que diante de uma dieta controlada sem o açúcar, porque a microbiota presente no biofilme formado sob esmalte sadio, é composta por Streptococcus não mutans e a acidificação ela é infrequente, porque conforme a exposição ao açúcar, aumentam as condições que propiciam o acúmulo de bactérias acidogênicas e acidúricas e o Streptococcus não mutans se adaptam por mudança genotípica da microbiota, que esse estágio é chamado de estágio acidogênico. Em lesões de cáries iniciais que não estão cavitadas, há a predominância de Streptococcus não mutans. E aí, sob condições ácidas, graves e prolongadas, em estágio acidúrico, mais bactérias acidogênicas elas se tornam dominantes, como os Streptococcus mutans. E a resistência de algumas bactérias à queda de pH nesse estágio acidúrico ela é determinada por quatro fatores. Primeiro, pela impermeabilidade da membrana ao próton. Segundo, por enzimas ATPases que deslocam os prótons. Terceiro, pela capacidade de produção da amônia e arginina, que vão neutralizar o pH intracelular. E por último, pela indução de proteínas que vão proteger os ácidos nucleicos e enzimas da desnaturação. Mas as bactérias que permitem que o pH intracelular decline em função do pH extracelular, elas são mais resistentes aos efeitos tóxicos da fermentação ácida que bactérias que mantêm o pH intracelular, que é quase neutro. Em relação à disponibilidade de oxigênio, a placa dentária ela tem poucas espécies aeróbicas, porque são mais comuns as anaeróbicas, que apesar da distribuição não ser uniforme e ter proporções maiores que a placa se acumula, quanto mais espessa for a placa ou mais protegida estiver, ou seja, no suco gengival, maior vai ser a quantidade de entrada de oxigênio, que isso vai facilitar a sobrevivência das bactérias anaeróbicas. Isso é de especial importância para o desenvolvimento da doença periodontal. Em relação aos nutrientes, nós temos que as bactérias elas dependem muito do meio ambiente para aquisição de nutrientes, como ureia, glicoproteínas salivares, proteínas salivares, carboidratos, que no caso é a dieta. Aí a degradação das glicoproteínas vai depender da interação de várias bactérias, como cada qual com perfil complementar de atividade de glicosidade, porque algumas bactérias elas utilizam produtos de metabolismo de outras bactérias, que é o caso do lactato e o succinato, que outras quebram os peptídeos, aminoácidos que vão ser produzidos durante a degradação de moléculas, que estão no hospedeiro por outros organismos. E aí os produtos mais importantes do metabolismo desses aminoácidos são os ácidos acéticos, que não causam grandes alterações no pH do ambiente. E as bactérias que estão presentes nesse biofilme supragengival, que está relacionado à cárie dentária, elas utilizam principalmente o açúcar vindo do hospedeiro, que são as glicoproteínas salivares ou da alimentação. Tem bactérias presentes no biofilme subgengival, que são especialmente as periodontopatogênicas, que utilizam nutrientes provenientes do suco gengival, que são principalmente as proteínas. Das características dos micro-organismos cariogênicos tem-se o rápido transporte de açúcares fermentáveis, que os micro-organismos cariogênicos eles se diferem das espécies não cariogênicas
pela capacidade de transportar rapidamente os açúcares fermentáveis para a obtenção de energia e convertendo em ácidos. E aí os estreptococcus não mutans, eles apresentam muitas glicosidades que são extracelulares capazes de quebrar o açúcar das glicoproteínas salivares, que é uma vantagem em relação ao Streptococcus mutans e os lactobacilos, que existem vários tipos de açúcar que pode ser encontrado no meio, que é os monossacarídeos, os disacarídeos e os açúcares álcoois, que os açúcares com baixo peso molecular, que é os mono e os di, são mais bem metabolizados que os de alto peso, que é o amido, porque eles devem ser quebrados antes de serem incorporados pela bactéria. E quando há açúcar no meio, ele pode ser mandado para dentro do citoplasma por meio de vários sistemas de transporte. E aí o mais importante, mais utilizado, é o sistema enzimático fosfotransferase, que ele utiliza um piruvato como fonte de energia e resulta no transporte e na fosforilação do açúcar na superfície interna da bactéria. E aí essa transferência é um formato na via glicolítica por ação de enolase sobre fosfoglicerato e pode ser coibida por várias concentrações, que vai inibir a enzima, reduzindo o metabolismo bacteriano. Dentro da produção de polissacarídeos que são extracelulares, nós temos que os micro-organismos cariogênicos produzem esses polissacarídeos a partir de sacarose, que eles incluem os glicanos e frutanos que vão contribuir para a formação da matriz da placa. E os frutanos, eles podem ser metabolizados quando tem uma escassez de nutrientes. E as enzimas que produzem os PECs, né, que é os polissacarídeos extracelulares, a matriz extracelular, eles só agem sobre a sacarose. Por isso que esse açúcar ele é considerado mais cariogênico. E aí tem a glicosiltransferase, que é um fator de virulência bacteriana que vai agir sobre a sacarose e produzir os polímeros de glicose, que são chamados de glicano. E a frutose ela vai entrar na via glicolítica, produzir um produto secundário, aí vai ter outras proteínas que vão agir e a frutosiltransferase vai quebrar a sacarose produzindo polímeros de frutose, que tem glicose como produto secundário. E aí vai produzir essa cadeia. Dentro da tolerância ácida, a gente tem os micro-organismos cariogênicos, que apresentam também capacidade de manter o metabolismo do açúcar, mesmo sob condições que estão extremas, por exemplo, um pH baixo, que pode ser fator de estresse para as bactérias. Para sobreviver, as bactérias elas devem desenvolver esses mecanismos de tolerância ácida. E aí, por exemplo, os estreptococcus e os lactobacilos não só permanecem viáveis em pH baixo, mas também crescem e metabolizam preferencialmente essas condições. Então, eles são considerados acidogênicos e acidúricos, que são características que dependem de habilidade de manter um ambiente favorável, bombear prótons, mesmo sob condições ácidas, porque tem existência de enzimas cujo pH ele tem que ser ótimo, ácido, produção de proteínas específicas, de resposta ao estresse ácido, e dividiram o mecanismo de tolerância ácida em produção de moléculas de reparo e proteção do DNA e de proteínas, tendo alteração do metabolismo para ter uma captura de glicose em baixo pH, e vai ter a manutenção do pH intracelular pelo aumento de bombas de prótons e alteração das composições da membrana. A placa dentária e a relação com a doença periodontal. O excesso do biofilme provoca uma calcificação do mesmo, que produz a placa dentária, que também é conhecida como cálculo. Quando o cálculo se encontra abaixo da gengiva, que ele é considerado subgengival, ele faz com que o paciente desenvolva a doença periodontal. Quando o paciente desenvolve somente uma irritação na gengiva,
Essa é conhecida como gengivite. E quando essa gengivite passa além da gengiva, é conhecida como periodontite, que é a inflamação dos tecidos periodontais que seguram o dente no alvéolo, né? Essa periodontite associada ao cálculo pode fazer com que o paciente perca tecido mole, é, que o paciente desenvolva, o corpo do paciente faça reabsorção óssea e ele pode chegar a perder tecido mole, inclusive ele pode chegar a perder o elemento dentário. As placas subgengivais se desenvolvem de forma diferente das supragengivais, que se encontram na coroa do dente, uma vez que os seus meios são totalmente distintos. A placa na coroa do dente, ela tem acesso a oxigênio, restos de alimentos, e a placa periodontal não. As bactérias nessa região periodontal são alimentadas pelos fluidos gengivais. E como essa região é pobre em oxigênio, existe o desenvolvimento de bactérias somente anaeróbicas, porque não existe oxigênio. A atividade proteolítica das bactérias é responsável pelos danos aos tecidos moles e reabsorção dos tecidos duros, né? As bactérias elas se relacionam ao aumento da bolsa gengival. E quando isso acontece uma progressão na destruição dos tecidos moles. Além das bactérias específicas, acontece o aparecimento da doença periodontal, como eu já disse anteriormente. Isso é diretamente relacionado às enfermidades do indivíduo, problemas imunológicos, vícios de tabagismo e relacionado a pessoas que usam medicamentos de forma contínua. O cálculo dentário ele é formado pela precipitação dos minerais na placa dentária, que causam essa calcificação. Existem dois tipos de cálculo dentário, que é o cálculo dentário supragengival e subgengival. O supragengival é acima da gengiva, ou seja, na coroa do dente, que é uma região bem mais propícia. E o cálculo dentário subgengival ele fica abaixo da gengiva, ou seja, ele fica na região do periodonto do dente. Não existe desmineralização dentária com o cálculo. Ele pode atingir os tecidos gengivais, né, os tecidos moles, ele pode fazer com que esses se retraiam, ou seja, você vai perder tecido gengival, o paciente vai perder tecido gengival, e ele pode chegar, inclusive, a fazer com que o seu corpo passe por um processo de reabsorção óssea. Entretanto, diferentemente da cárie, o cálculo dentário ele não causa nenhuma destruição ao tecido dentário. A única forma do cálculo dentário afetar no elemento dentário é por meio da destruição do periodonto, onde o paciente vai perder o elemento. Mas diretamente aos tecidos do dente, a dentina, esmalte ou qualquer um das outras estruturas, o cálculo dentário não vai afetar. Muito obrigado pela atenção. Esperamos que vocês tenham gostado do trabalho. Esperamos que o professor Adolfo também tenha gostado do nosso trabalho e até uma próxima.